Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a nossa família, a família Hiller, vai fazer ovos de Páscoa e vocês vão acompanhar tudinho o que aconteceu o dia anterior da Páscoa. A mamãe começou arrumando tudo, gente, pra gente fazer os ovos de Páscoa, pessoal, porque a mamãe não tinha feito. Ela também tinha esquecido as colheres para trás, né? Então ela teve que voltar lá, né, para pegar. Então a mamãe falou com a família que ela ia pegar algumas colheres. Então ela estava se perguntando se esse ano os meninos iam ficar mais ansiosos do que o ano passado, gente. Porque esse ano elas estão ajudando a fazer os ovos de Páscoa, porque ano passado foi tudo uma grande surpresa e elas não gostaram da cor que a mamãe pintou os ovos, o plástico, né, dos ovos. Então a mamãe estava ensinando para as meninas como é que fazia para espalhar o chocolate na forminha. Então a mamãe estava explicando para as meninas. Então a Cecília e a Júlia fizeram, só que a mamãe tem que fazer para a Alice, senão a Alice, gente, ia fazer uma maior bagunça, porque quando tá se tratando com chocolate derretido, tem que ter um pano de prato e paciência para aguentar. Então a mamãe já tava lá espalhando o chocolate e ela colocou tudo numa bandeja para levar para congelar. Ela tava falando para as meninas que demoraria no máximo meia hora. Mas aí a Cecília falou toda animada que esse ano tava sendo muito legal fazer ovos de Páscoa. E aí ela também tinha uma pergunta, gente. Ela perguntou se ia demorar muito, né, pra ficar pronto. E a mamãe falou que era em torno de uma meia horinha, gente. E a Alice, gente, tava ali toda feliz porque ela ia comer ovo de Páscoa pela primeira vez. Porque ano passado ela não tinha idade para comer ovo de Páscoa, porque ela era muito novinha, porque esse ano que ela completou um aninho. Por isso que a Alice estava tão ansiosa. E a Júlia também tinha uma pergunta: se a gente poderia assistir desenho enquanto esperava congelar. E a mamãe disse que a gente podia. Então a mamãe resolveu, gente, ir lá para colocar os ovos de Páscoa no congelador, pois essa era a primeira vez que as meninas estavam fazendo ovos de Páscoa, então tinha que ser tudo muito perfeito. Aliás, gente, a Páscoa era amanhã, eles estavam fazendo no sábado, dia 19 de abril. Então a mamãe ficou se perguntando se ia dar tudo certo, mas depois ela pensou assim que esse ano daria tudo certo, porque as meninas iam decorar do jeitinho delas e ela só tava pra ver a carinha de felicidade, porque a Páscoa, gente, o que importa na Páscoa é isso, é a felicidade e estar com a família. Então a mamãe tava lá falando que ia demorar um pouco. E então eles foram pra sala pra assistir uma série. Enquanto isso a mamãe ia limpar a bagunça que eles fizeram com o chocolate derretido. E depois, gente, eles iam dormir porque tava ficando de noite. Então ela colocou um alarme no cronômetro dela pra quando os ovos ficarem prontos. A mamãe estava muito ansiosa para ver a carinha de feliz das duas irmãs. Então ela já estava colocando as canetas
prontos, gente. E quando ela abriu, tivemos uma grande surpresa. Tinha ovos de Páscoa prontinhos. E, gente, tava uma delícia esses ovos. Olha que fofinhos. Estavam muito fofinhos, gente. E aí, a mamãe foi avisar a família que os ovos de Páscoa haviam ficado prontos. E todo mundo estava mega animado. Principalmente a Cecília, que nunca tinha feito ovo de Páscoa, gente. Sendo que ela é a filha mais velha, gente. Então, a mamãe tava muito ansiosa pra família decorar os ovos, que ela queria ver a criatividade das meninas na questão da decoração dos ovos. E ela tava explicando para as meninas que a gente ia decorar os ovos, pessoal. Isso sim, pessoal. Tava muito divertido, Wilson. Então, a mamãe tirou a caderninha da Alice dali pra ficar mais fácil da Alice pintar e a mamãe ficar monitorando a Alice. Porque, gente, a Alice faz cada bagunça ultimamente que não tá podendo confiar muito nela. Porque esses dias, gente, ela pintou a beirada do sofá com canetinha permanente. A sorte foi que o papai viu um vídeo na internet de como tirar caneta permanente da roupa. Então, a mamãe tava lá falando que era pra Cecília fazer pra pintar os ovos, né, gente? Aí a Cecília e a Júlia estavam pintando os ovos. E a Alice também, gente, porque se ela já pintou o sofá, ela já consegue pintar um ovo de Páscoa. Então, gente, nós pintamos os ovos de Páscoa e ficaram todos uma gracinha, pessoal. E depois, gente, a mamãe tava pedindo pro papai colocar os ovos, né, nessa bandeja e levar pra colocar na geladeira, pessoal, pra eles secarem a tinta, pessoal. E o ovo da Cecília, gente, é esse rosinha com bolinhas mais amarelinhas. E o ovo da Júlia é aquele ali, gente, de bolinhas. E o ovo da Alice, gente, é o de florzinha, que ficou maravilhoso, gente. E aí, pessoal, o papai foi lá guardar. Mas, sinceramente, gente, eu acho que o papai não sabia onde da geladeira era pra colocar, gente. Porque ele ficou lá pensando e pensando e pensando e pensando toda hora onde ele ia colocar na geladeira. Porque, gente, olha aí, ele olhou e a geladeira tava cheia de tudo, pessoal. Então ele ficou pensando por alguns momentos e depois eu acho que ele já tava tomando uma decisão de onde que ele ia colocar os ovos. E aí, né, gente, ele tava também pensando se nenhuma menininha, né, como a Júlia ou a Alice, iriam assaltar a geladeira e pegar os ovos de madrugada. Porque a Cecília nunca fez isso, gente. E nem tentou espionar os ovos, né? Mas a Alice já fez isso uma vez, gente.
quarto da mamãe, do papai. Foi a maior gritaria do mundo, pessoal. Era Páscoa pra lá, Páscoa pra cá, Páscoa pra lá, Páscoa pra cá e tudo mais, pessoal. O papai e a mamãe acharam que estava acabando o mundo, hein? Era uma gritaria de Páscoa pra lá, Páscoa pra cá, Páscoa pra lá, Páscoa pra cá. E vocês sabem como é essas meninas. O papai já acendeu um pouco de luz, pessoal, porque tava bem escuro e eles tinham que ligar algumas luzes, né, gente? Olha a diferença que fez esse abajur, né? Pessoal, a Gabriela já estava ali fazendo alguns sanduíches natural, como todo ano. É tradição, pessoal. Ela faz um sanduíche natural para as meninas poderem comer os ovos de manhã, gente, porque elas estão acostumadas a comer um docinho, gente, mas assim, sabe? No final de semana. E como hoje era domingo, elas iam comer besteira, mas como era Páscoa, a mamãe falou para elas comerem sanduíche natural para poder comer o ovo, e que de todo jeito é uma besteira. Então a mamãe preparou esse sanduíche natural com pepinos, queijo ralado e mais algumas coisas deliciosas. E ela ia preparar o leitinho da Alice, suco e muito mais, e muitas diversas coisas, pessoal. E ela ia preparar diversas coisas, gente. O café da mamãe, gente, é uma delícia. É o melhor que existe no mundo, eu acho. E, pessoal, eu acho que a Gabriela se arrependeu de ter acordado cedo, gente. Porque a coitada acordou cedo à toa, porque ela esperou essa família um milênio, gente. E, enfim, nossa querida família chegou e estava com dúvida de cadê a mamãe, onde que ela tá, onde que ela foi, cadê o café da manhã especial, o que tava rolando e por que isso não estava acontecendo. Isso que eu quero dizer é um café especial, né, pessoal? Então, a Júlia falou pra Cecília dar 2 passos à frente que ela já ia avistar o café especial, porque ela tava 2 passos, né, gente, de largura, pra ela não conseguir ver. E quando elas viram, gente, a mesa toda completa, nossa, gente, elas ficaram tipo, mamãe, muito obrigada! Nossa, mãe, eu amei! Sério, tá muito perfeito isso! Essa foi uma das falas da Cecília, né? Naquele dia tão especial. A Alice, gente, ficou toda feliz. E a Cecília também estava agradecendo sua mãe, junto com a Júlia, né? Porque esse café da manhã, gente, parecia de hotel, pessoal. Sinceramente, era tão chique, né, gente? Que era sanduíche, suco de uva, papinha pra Alice. Nossa, parecia tão uma delícia, pessoal. E aí, gente, eles comeram o café da manhã. E, gente, a gente comeu na velocidade da luz, porque a gente queria comer ovos de Páscoa. Viu, gente? E a gente comeu na velocidade da luz. É sério, gente, que maluco. Foi um
tava super ansiosos para ver a nossa carinha de feliz ao comer os ovos de Páscoa, pessoal. É muita felicidade para um só dia, né? Então, pessoal, ele já tirou essas coisas aqui e pegou a bandeja para colocar os ovos de Páscoa, gente. Se ele queria ver a nossa carinha de feliz. Ele pegou e levou tudo, gente. Ó, aí deu um arraste, gente. Ele arrastou um móvel ali porque tava muito difícil de pegar o ovo. Aí depois ele arrastou de novo, porque o papai é muito forte, porque ele tá fazendo academia. E se vocês querem uma rotina dele indo à academia, é só deixar nos comentários que a Ceci faz. Então, a gente abriu os ovos, pessoal, que a gente tava tão ansiosa, mas tão ansiosa, gente. Aí, a gente abriu os ovos e, nossa, a nossa mamãe falou se tava bom o ovo. E eu respondi que tava perfeito, não tinha coisa melhor do que aquilo, gente. Então, a gente comeu e ficou super feliz, gente. Porque olha esses ovos de Páscoa, gente. É a primeira vez que a Ceci e a Juju fazem ovos de Páscoa, pessoal. E a Alice tava mega feliz, gente, porque ela não falou quase nada nesse vídeo, pessoal. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, de coração, que vocês tenham